Já em casa, depois dessa noite inesquecível no Maracanã, nessa noite incrível, nessa noite, enfim, nessa apoteose, você pode utilizar o adjetivo que você quiser. Eu falei isso aqui no pré-jogo e vinha falando nesses últimos dias, tinha uma expectativa muito grande em relação a esse jogo, muito grande. Algo me dizia que seria mais uma partida memorável. E o meu pressentimento estava certo. Né? Eu não esperava, acho que ninguém esperava uma goleada de 5-1, a maior goleada que o River Plate já sofreu em uma Copa Libertadores. Eu acho que isso por si só já resume bem o tamanho desse feito, o tamanho desse absurdo que o Fluminense fez nesta noite de terça-feira. E, claro, os personagens que fizeram tudo isso ser possível. Né? Falamos com os jogadores na zona mista, eu vou trazer aqui neste vídeo para vocês as entrevistas, né, no pós-jogo, e chamando a atenção principalmente para John Ares, esse cara que merece tudo que ele está vivendo, cara que se cobra muito e é muito querido pelos jogadores, pelo grupo, por todo mundo. Ele foi aplaudido quando entrou no vestiário, né, a pedido do técnico Fernando Diniz. Esses gols foram, não vou dizer que era no momento certo, mas o Ares precisava desses gols. Ele fez o primeiro tempo ruim, e aí quando você tem, né, um mental no lugar, quando você está confiante e você sabe que tem a confiança de todo mundo, ele vai e faz um segundo tempo absurdo daquele. Só o jogador que está com confiança, só um time que tem confiança, que sai de momentos difíceis como sai esse Fluminense, para vencer jogos tão duros. Porque o jogo foi difícil, o jogo não foi fácil. O Fluminense é que faz os jogos ficarem fáceis. Acho que essa é a grande diferença. E o Ares certamente é um dos responsáveis, um dos grandes jogadores da América do Sul desde o ano passado, e está provando cada vez mais isso. E ele fala que ele está no lugar certo e com os caras certos. Eu acho isso muito bacana. Como ele ama e gosta do Fluminense hoje e também ama estar nesse grupo. Acho isso muito bacana. Acho isso muito maneiro. Felipe Melo, mais uma entrevista, mais uma partida soberba, mais uma grande atuação, se impondo, mostrando realmente o tamanho do jogador que a gente sabe que ele construiu ao longo da carreira, mas que muito por questões físicas, acredito, ele não vinha conseguindo desempenhar todo o seu potencial. E agora, bem fisicamente, ele está mostrando mais uma vez e justificando, né, tudo que ele construiu ao longo da carreira, o respeito que ele tem, a liderança que ele tem e como essa liderança ela é importante para o grupo. E claro, o Germancano, né? Germancano, mais uma noite histórica para ele, que ele vai levar certamente para o resto da carreira. 3 gols em cima de um time argentino. Poderia ter sido 4 gols se não fosse aquela bola na trave. É simplesmente incrível o que esse cara está fazendo, o que ele está construindo. Mas vamos com as entrevistas da Zona Mista. Deixa o like aí, não esquece não, seu comentário é sempre muito importante. Se inscreva no canal do Lessa, se não está inscrito, se inscreva aí, fundamental. Essa Zona Mista é um oferecimento da 1xBet. Olha, quem foi na 1xBet e fez aquela fezinha no Fluminense se deu bem. Eu falei, olha, tá pagando 100% na vitória do Fluminense. Aliás, mais. Quando eu vi a última vez, estava 2,6 a vitória do Fluminense. Estava com uma odd bem alta. Então, quem foi, garantiu, utilizou aqui o cupom 1xLessa. Mas se você não foi, tem mais oportunidades, porque o Fluminense vai seguir dando show. Então, vai aqui nesse comentário fixado. Tá aqui no comentário fixado. Clica nesse link. Se você ainda não está na 1xBet, faz seu cadastro e utilize o cupom 1xLessa. A 1xBet, que é parceira do Barcelona, do Liverpool, de grandes clubes do futebol europeu, também está acreditando aqui no trabalho do canal do Lessa, está apoiando o nosso crescimento. Então, conto muito com vocês para dar essa moral, para me ajudar, clicando nesse link, utilizando o cupom aqui 1xLessa para ganhar bônus em dobro lá na 1xBet, beleza? Conto muito com vocês, é fundamental essa moral. Que no primeiro tempo, quando a gente viu o primeiro tempo, parecia ser um jogo muito mais truncado, muito mais nervoso, a gente não imaginou, mas a sensação é que até a expulsão, ela é muito determinante para isso. Queria que você falasse um pouco pra gente do nível de confiança, assim, né? Vendo a torcida daquele jeito, como vocês saem daqui do Maracanã nesse momento? Boa noite. Cara, o apoio da torcida é primordial para a nossa atuação em campo, o apoio deles é muito bom. E a confiança vem daí também, fez uma boa semana de treinamento. Logo após uma derrota, isso que é difícil falar de confiança e tal, mas a equipe sabe do potencial que tem. E hoje, graças a Deus, conseguimos fazer o que viemos treinando. E, pô, um placar assim elástico é muito bom. Dá pra falar pra gente daquela jogada ali, aquela tabelinha com Ares? Ah, sim, eu até brinquei com ele, falei que ele roubou meu gol, que ele tá me devendo a assistência agora, mas
fico feliz por ele também e é isso. Alexandre, vocês sentiram em campo que o River tentou levar o jogo muito para o lado físico, intimidando vocês de alguma forma, tentando parar o jogo do Fluminense na base da pancadaria? Vocês sentiram isso principalmente no primeiro tempo? Bom, nós sabemos que o jogo contra os argentinos é assim, o jogo é sempre muito pegado e nós estávamos querendo muito jogar bem com a bola e se eles vieram na parte física, acho que não arrumaram nada, foi muito bem a gente conseguir ir bem assim com a bola e fazer o que a gente vinha treinando. O que mudou tanto do primeiro tempo para o segundo tempo que vocês vieram simplesmente, o Fluminense foi avassalador no segundo tempo, passou a concentrar o jogo mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo, que foi uma tônica no primeiro tempo? Bom, acho que foi um entendimento de jogo, a gente sabia que ali que estava entrando as jogadas, boas jogadas, só estava faltando acertar mesmo o último passe ali com Arias e no segundo tempo viemos mais focados por ali e conseguimos acertar e fazer os gols. Sorteio da Copa do Brasil também, como é que vocês receberam um novo Fla-Flu, né? Já teve um monte de Fla-Flu, ganharam na final do Carioca muito bem, como é que vocês receberam esse novo confronto? Bom, nós vimos lá que é o Flamengo, mas é fazer o que a gente veio fazendo no Campeonato Carioca, a gente preparar muito bem, é uma forte equipe e é se preparar bem para poder fazer um excelente jogo e passar de fase. Alexandre, chegando aqui agora. O Alexandre ainda está falando por aqui. Ver se a gente consegue ouvir mais um pouquinho dele aqui. Sabemos que o jogo ia ser muito difícil e a gente sabe que a Libertadores é daí para mais. A equipe tem que continuar assim evoluindo para poder fazer bons jogos como esse e sempre sair com a vitória para poder buscar o título. O que você acha que fica de aprendizado? O repórter está perguntando o que o Alexandre acha que fica de aprendizado, principalmente depois do primeiro tempo, que o Fluminense teve um pouco de dificuldade diante do jogo físico do River, que ficou de aprendizado. É que a gente tem que jogar bola, continuar jogando bola, não é só a parte física que resolve. E conseguir fazer o que a gente vem treinando é o primordial, é o mais importante. Alexandre, Mais uma pergunta aqui para o Alexandre, para fazer uma análise dessa vitória, que é muito importante e emblemática aqui no Maracanã. O Fluminense colocou um futebol que está acostumado no segundo tempo e o que o time fez para tentar apagar a derrota para Fortaleza. Uma derrota é muito difícil, mas nós sabemos do potencial da equipe. Acho que conseguir pôr em prática o futebol que nós vimos fazendo durante os campeonatos é muito importante e é muito bom. e para dar moral agora pro clássico, né? Sábado tem o Vasco pela frente. Sim, com certeza. Agora é continuar com os pés no chão, trabalhar bem para poder sair com a vitória no clássico. Não, é o que você falou, você acabou de falar tudo. Foi um jogo com cara de Libertadores, né? Mas assim, nós encaramos como um Brasil e Argentina. Apesar do nosso argentino brasileiro ter feito 3 gols, né? Já falei que é para convocar para a seleção da Argentina. E o nosso colombiano brasileiro também tem ajudado muito, né? Que esse moleque é um fenômeno, Arias. Então, assim, mérito de toda a equipe, primeiramente agradecer muito a Deus, né? Porque é Deus que nos dá a saúde e a sabedoria, né? Para tomar decisões rápidas dentro de campo. Sem dúvida, um jogo complicado, difícil. E a gente sai muito contente pelo que a gente fez dentro de campo, mas sabedor de que, assim, quando a gente perde, nós não somos os piores. Mas quando a gente ganha desse jeito, a gente também nós não somos os melhores. É continuar com o pezinho no chão e entender que foi apenas... Nós ganhamos 3 pontos, que nos dá confiança. Mas, assim, vou desfrutar hoje, amanhã, quinta-feira já mudar a chave, porque a gente tem apenas um clássico contra um time muito forte também, que é o Vasco, e demonstrou. Eu não vou tirar do Vasco o que eu vi do último jogo contra o Bahia. Vou tirar do Vasco o que eu vi contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro e o primeiro tempo contra o Fluminense. Então a gente vai trabalhar muito sabendo que temos muitas pedreiras. Assim que o jogador do River Plate foi expulso, eu olhei imediatamente. Você saiu correndo de onde você estava. Você foi até o Diniz, você apontava para o seu peito assim o tempo inteiro. E logo depois você foi substituído. O pedido para sair foi seu? Foi meu. Assim, primeiro eu fiquei triste porque eu estava muito bem. Hoje seria o jogo para jogar 90 minutos mais os acréscimos, assim, tá muito bem fisicamente, tranquilo, né? O descanso do final de semana me ajudou bastante, confesso. E é claro, assim, conforme vai jogando jogos, eu não nasci ou cresci jogando como zagueiro, né? Então, a cada dia que passa eu aprendo mais, cada dia que passa eu tenho um pouco mais de confiança para sair jogando, né? Cada dia que passa eu faço um pouco melhor a leitura, né? Juntamente com o Nino, enfim. Então, seria um jogo para jogar os 90 minutos, mas eu tive eu comecei a ligar o sinal de alerta quando eu subi uma bola na cabeça com o Nacho, né? E eu ganhei a bola no alto e ele apitou falta. Aí logo depois, assim, nós estávamos vencendo 2-1, teve a expulsão. Eu entendi por melhor ele fazer essa mudança, porque
de repente eu teria que fazer alguma falta normal de jogo e a gente não sabe a cabeça do árbitro. Você já viu o lance que você levou a cartão amarelo? Na hora você não concordou muito, mas você já reviu o lance? Na hora eu não concordei, em hipótese alguma, e fiquei bastante chateado, mas eu vi o lance agora no vestiário, sim. Entendo que no máximo cartão amarelo, porque o meu pé direito, se não me engano, ele vai alto, né? Sem encostar, sem pegar no cara, mas eu pulo de lado justamente porque eu queria colocar todo o meu corpo, né? Porque tava o André também. Então, que sabe por isso, de repente, meu pé levantou, mas nenhuma maldade. E justo o cartão amarelo, máximo cartão amarelo. Você foi um dos que fez muita campanha para o Cano ano passado e ir para a Copa, né? Você acha que agora os argentinos vão olhar ele com outros olhos? Não tenho as dúvidas, eu conheço futebol, né? Assim, eu vivo futebol 24 horas, né? Deus, família e futebol para mim, porque futebol realmente me deu tudo. E quando chegar o momento de eu encerrar a carreira como jogador de futebol, a minha vontade é continuar com futebol. Não sei se comentando futebol, como treinador, enfim, eu quero continuar no mundo do futebol. E a gente vê o que o Cano faz diariamente. Eu joguei com um jogador, que eu sei que vocês sabem o nome dele, porque, se eu não me engano, com 17 anos, eu não sei se ele foi campeão do mundo ou da Eurocopa. Um argentino com passaporte francês, David Trezeguet. E o Trezeguet, assim, não era um cara que dava uma pedalada para um lado, como o Cano não é um cara que vai pedalar, mas era um finalizador nato, um cara que tinha muita qualidade para finalizar, tanto bolas que vinham de primeira, né? Como cabecear, como fazer uma jogada, e o pé bom dele não é o esquerdo. Ele fez um golaço de esquerda hoje, já tinha feito outros jogos também. Então a gente tem de futebol. Eu dei uma dica. Mas o treinador, apesar de eu conhecer e ter jogado junto com ele, no Racing de Santander, enfim, não escutou. Espero que ele possa escutar agora nesse momento. Você acha que vão engolir fácil essa derrota, ainda mais no Maracanã, cachapante? Não tem as dúvidas que os argentinos com certeza já estão pensando no jogo da volta, né? Até porque o River é um grande clube. O River, a gente está assim porque a gente está contente e feliz porque nós ganhamos um dos maiores times da Sul-América, né? E um time que mudou o treinador e continuou com o mesmo estilo de jogo, né? Um time que é muito rápido no meio campo, que muitas vezes o centroavante ele não fica marcando bobeira lá e sai, e a gente coloca em dificuldade o Nátio Fernandes, que muitas vezes fica fazendo ali no meio aquela rotação no meio campo e cria dificuldade para os zagueiros. Então o River é um ótimo time, não se engane com 5-1, a gente está feliz pra caramba, mas nós jogadores sabemos que é apenas uma vitória que nos dá confiança e nos mostra que nós somos capazes de repente conquistar o nosso maior sonho. só mais uma aqui, Felipe, por favor. No primeiro gol, você foi no Demichelis para falar com ele. O que você falou ali exatamente? Tinha a ver com a falta? Tinha a ver com reclamação? Vocês têm relação? Eu joguei algumas vezes contra o Demichelis quando eu estava na Juventus, ele estava no Bayern de Munique, né? E eu falei com ele assim, cara, não foi, porque ele pediu cartão vermelho, não foi para cartão vermelho. E, enfim, foi o que eu falei com ele, não foi para cartão vermelho, mas assim, super cordial, nada de briga, né? E ele apenas me deu a mão só e... Estamos para Argentina. ¿Qué opinas del árbitro? ¿Qué opinas? Porque muy polémico todo con el árbitro hoy. Eu creio que ele teria que sacar um pouco mais de tarjeta para River, que hizo 50.000 faltas a mais que Fluminense. O sea que la falta que hicimos nosotros, él no pensó y viene corriendo a sacar la tarjeta. Y para River no. Pero bien, se equivocan, todos nosotros nos equivocamos, jugamos contra um grandíssimo equipo e estamos muito contentes por haver ganado. Felipe, essa vitória, eu sei que vocês vão tratar isso como mais um grande jogo, que não vai determinar tudo o que vai acontecer, mas vencer o River Plate dessa forma, eu acho que reafirma o Fluminense como um grande favorito à conquista desse campeonato, pelo tamanho que tem o River. Eu acho que o que reafirma o Fluminense, que vai confirmar o Fluminense, né, um dos grandes favoritos, nós temos uma regularidade. A gente não pode, em hipótese alguma, ganhar um jogo importante e fazer um jogo como nós fizemos contra o Fortaleza, né, na qual nós deixamos a desejar. Nós não fizemos o que nós temos de melhor, que é correr atrás da linha da bola, que é ajudar cada um nosso companheiro, que é ajudar a defender o gol do Fábio, né? Tanto que o Fábio fez, nós perdemos o jogo com um placar elástico, né? Porque dificilmente a gente vai tomar 4-2, tudo bem, mas dificilmente a gente vai perder dessa maneira. Mas mérito do nosso grande Fábio, que fez grandíssimas defesas. Então, assim, manter uma regularidade, porque a gente sabe que o futebol hoje, o que mais tem são grandes jogadores, né? E com as mídias, assim, com a internet, os caras te estudam de forma bem melhor do que alguns tempos atrás. Então, assim, manter a regularidade, pés no chão, humildade essa que nos faz realmente entender que não somos melhores do que ninguém, mas temos capacidade para chegar longe. Melhor que no passado, você em alguns momentos falou que não estava 100% fisicamente, mas jogava mesmo assim. E hoje você acabou de falar que estava perfeito fisicamente, mas você saiu ovacionado pela torcida, né?
Eu acho que foi altos e baixos ali com a relação com o torcedor, mas hoje você está no ápice, eu diria. Como é que é para você estar não só 100% fisicamente, mas também com a confiança lá no alto com a torcida? Não tenho altos e baixos nenhum com o torcedor. Eu sempre respeitei muito o torcedor do Fluminense, né? Eu já tenho uma história com o Fluminense desde quando era muito, muito pequeno, né? Foi o primeiro jogo que eu pude assistir como profissional nas Laranjeiras, né? Fluminense e Goitacás, Taça Guanabara, Taça Rio, não lembro qual. Então eu tenho muita satisfação em poder jogar no Fluminense. É claro que o torcedor é passional, o torcedor não sabe o que a gente vive diariamente, né? E eu me quebrei todinho naquele primeiro jogo da final, né? Quiçá, se eu tivesse de repente pensado um pouco mais em mim, eu teria saído com os 5 minutos do primeiro tempo quando eu machuquei o joelho. E eu continuei no final porque eu achei que eu era importante, né? E foi muito importante, porque nós vencemos aquele jogo de 2-0 e posteriormente fomos campeões. Então, assim, eu sei do que eu faço, eu sei do que eu passei, e mais do que isso, o Fluminense, o clube, o treinador, os jogadores, nossos companheiros. Então, assim, me sinto muito orgulhoso de fazer parte do Fluminense. A cada dia que passa eu melhoro, graças a Deus, né? Porque eu creio que eu sou um milagre continuar jogando futebol e me sentindo tão bem como eu estou hoje. E torcedor do Fluminense, eu só tenho gratidão e mais ainda por ver o torcedor do Fluminense encher o estádio e fazer a festa que fez hoje. Encontrar adversários difíceis e que a gente vai ter que fazer o melhor possível para sair com a vitória. E a sua marca, uma marca importante, igualando-se a Rogério Ceni como brasileiros com o maior número de jogos na Libertadores. É significante, né? Significante, só glorificar o nome de Deus pela oportunidade, todos que fizeram parte, né, dessa caminhada. Não é fácil, dia a dia, né? Família, minha esposa, meus filhos. E então é um alicerce também para que a gente possa trabalhar forte, né? Sabendo que em casa a esposa está organizando tudo junto com os filhos para que a gente possa ter tranquilidade de trabalhar. Então Deus é maravilhoso por me conceder saúde e vestir essas camisas aí, alcançando esse número. Fábio, você tem muita história nessa competição, prova essa marca que você está alcançando, você já viveu muita coisa. Vencer um adversário desse tamanho, uma goleada dessa, com uma superioridade que o Fluminense mostrou no segundo tempo, por tudo que você já viveu no futebol, eu acho que para quem desconfiava ainda que o Fluminense não está na Libertadores de brincadeira, você acha que esse jogo é para colocar de uma vez por todas um ponto final nessa história? O Fluminense está na briga para esse título? A gente está brigando com respeito a todos os adversários, jogo a jogo, em cada competição que a gente tem a oportunidade de disputar. Foi assim no Carioca, a gente respeitou todos os adversários e lutamos até o final para conquistar o Carioca, né? E as outras competições a gente vai fazer da mesma forma, né? Respeito ao adversário, a dedicação no nosso trabalho, o empenho, isso aí não pode faltar. E a responsabilidade vai aumentando cada vez mais, que a gente consegue resultados expressivos aí, como foi com o River, né? Agora, diante do nosso torcedor, a pressão aumenta e a gente tem que ter mais pé no chão ainda, e mais entrega e mais humildade para correr, que aí as coisas vão fluir de uma forma positiva. Fábio, eu queria fazer uma pergunta para o Nino, que não pôde parar aqui, porque ele falou que o avô dele está aí, mas eu acho que você é uma ótima pessoa para responder por ter 90 jogos de Libertadores da América. Eu estava aqui no Fluminense River Plate lá de 2021 e era nítido o comportamento do Fluminense diferente em campo, com muitos garotos mais jovens, e sem estádio cheio, mas já sentindo um clima de Libertadores. Eu acho que se a gente for falar de clima de Libertadores, hoje foi um jogo muito típico de Libertadores. Um primeiro tempo muito truncado e parece que nesse clima, mesmo tendo ainda jovens em campo e tendo um time, né, bem, mas também experiente, parece que a equipe suportou isso. Você acha que o jogo de hoje mostra que é um time que sabe bem, depois dos 2 últimos anos, o que é e está preparado para disputar mentalmente uma Libertadores? Eu acho que o clima todo foi favorável para essa atmosfera, né, de pressão, de jogo aguerrido, né? A torcida desde o princípio do aquecimento já estava fazendo a festa e na entrada de campo ali todo mundo sentiu isso na pele, né? O torcedor vibrante chamando o time para cima e a equipe entrou focada, né? Ciente da dificuldade do adversário que a gente ia enfrentar, mas com consciência também do trabalho que a gente faz, né? No dia a dia, né? A dedicação do trabalho do Diniz, o esforço, os treinamentos que tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Então, colocar isso com bastante humildade, pé no chão, porque cada jogo a gente vai ter que mostrar cada vez mais que a gente tem condição de lutar pela Libertadores, que é um sonho do torcedor e todos nós, e também focar nas outras competições que a gente for disputar jogo a jogo. Para
para essa marca histórica, seu recorde, né? Podia imaginar, se você fosse escrever, pensar o que poderia acontecer, você poderia imaginar uma vitória dessa, uma festa dessa, um 5-1 incontestável sobre um dos gigantes do futebol? Não, acho que sempre a gente tem o surpreender de Deus, né? E na minha vida sempre foi dessa forma, desde o princípio da minha carreira, toda a etapa até chegar aqui para completar essa marca. Então, Deus sempre surpreende e hoje foi mais um presente de Deus. Arias, a gente teve aqui a informação agora que na coletiva do Diniz, o Diniz falou bastante de você, né? Teve o lance do gol do River Plate, que você estava na jogada e você acaba errando, mas em compensação no segundo tempo você marca 2 gols e dá uma assistência. Como é que foi no vestiário? Acho que o Diniz falou da galera, da recepção, assim, de ter batido palmas para você. O que foi fundamental? Você não abaixou a cabeça e fazer o segundo tempo que você fez? Eu acho que es algo que por ahí resume lo que tem sido mi vida hasta aquí. Y tem algo que se fala que se llama resiliencia, que você tem a capacidade de não se abalar no momento ruim. E eu acho que hoje foi uma demonstração mais disso. Foi um primeiro tempo que pode dizer que eu falei, mas foi mais um tema de sorte do cara. O cara viu um carrinho que podia sair para qualquer lugar, só que foi um passe. Mas claramente por aí no vestuário e inclusive no jogo eu senti o apoio dos caras aqui, eu senti o apoio da torcida realmente, eu senti que me abraçaram porque claramente você nunca quer errar, você sempre quer acertar tudo. Mas bom, foi um segundo tempo muito bom para nós, foi um segundo tempo mágico para mim, onde consegui anotar 2 gols. É a primeira vez com a camisa Fluminense que eu faço 2 gols e de uma assistência. E então hoje foi uma noite muito marcante para todo o tricolor e é curtir isso aí, mas focado que amanhã o trabalho sigue. Arias, foi eu sei que, se não me engano, foi depois da final da Taça Guanabara, eu te perguntei sobre a vontade e a ansiedade que você estava também para fazer gols. Você está jogando bem, você está dando assistência, mas também queria fazer gol. Acho que esses gols tiram um pouco o peso das suas costas, a sua própria cobrança em cima do seu desempenho e também na entrega de gols. Bom, como posso falar? Eu sou um cara que quase sempre eu não estava apressurado por marcar. Claramente hoje Deus me abençoou com uma noite como hoje que consegui marcar 2 gols. Mas eu sou um cara que fico mais marcado por sempre evoluir, porque eu sei do que eu posso dar, eu sei o que eu posso melhorar. E claramente os goles não são uma marca menor. Eu sei que por aí eu às vezes tenho a capacidade de caprichar um pouco mais na jogada, de conseguir fazer mais gol, de ajudar meu time. Porque não é só fazer gol, na verdade o futebol é um jogo coletivo. Eu sempre procuro, desde meu lugar, desde onde me toque a mim, ajudar meu time. Então eu fico claramente contente quando tenho a oportunidade de marcar como hoje. Mas claramente os goles, a assistência, minha performance é algo que eu sempre me fico cobrando muito internamente, porque eu sempre quero melhorar, porque sei que vai ser melhor para mim e para o time, tudo isso aí que eu consiga ser melhor cada dia. Arias, surpreendeu essa postura do River Plate, que veio para bater, né? É um time que tem qualidade técnica, é o líder do campeonato argentino. No entanto, você surpreendeu essa atitude, essa postura do time, que veio muito agressivo para cima de vocês? Não, surpreendesse e não batesse. O argentino tem sua forma de sentir o futebol e é algo histórico. Se você vê sempre os times argentinos são assim, são times de pegada, são times que o River é um time de alta qualidade. Nós sabíamos que o jogo contra o River Plate ia ser um jogo extremamente difícil. O River Plate é um dos melhores times da América do Sul, um time com uma tradição, com uma história muito grande. E claramente nós sabíamos que hoje ia ser uma noite para nós muito importante, porque, cara, o jogo aqui no Maracanã, em uma competição como a Libertadores, você precisa de ganhar, você precisa dessa força como nós mostramos hoje.
Claramente, como falei, o trabalho continua, hoje é curtir, hoje vamos a dormir contentos todo mundo, mas conscientes que noites como hoje também acrescentam la manera de que otros times nos ven y claramente eso va a requerir que cada día el juego sea más difícil, que cada día nos tengamos que mejorar y que nos consigamos cada día ser un melhor Fluminense. E o resultado dá tranquilidade para o clássico também de sábado aqui no Maracanã contra o Vasco, né? Sí, claramente, no ya estamos conscientes de que sábado va a ser un juego difícil, un clásico contra un time como el Vasco. Entonces, como falei, hoje é curtir, mas amanhã conscientes de que amanhã temos que preparar esse partido contra o Vasco. Primeiro, boa noite, parabéns pela vitória. Uma festa internacional para o Fluminense, né? 3 gols da Argentina pelo Cano, 2 da Colômbia com você. Queria que você falasse um pouco sobre esse entrosamento com o Cano, porque ele falou sobre lá na coletiva e falou muito bem de você. Vocês se conhecem muito bem dentro de campo, você sabe onde ele vai passar, como ele vai passar. Como é o outro lado dessa história? Como é isso para você? Bom, como você falou, o Fernando já tinha falado que hoje vai ser uma noite importante para ele, para o jeito dele ser argentino y para mí por ser gringo también, porque você pega uno de los mejores times de América del Sur, un time como el River Plate. Entonces, para mí como colombiano también tiene ese gusto especial de pegar un time como el River Plate. Y cara, com o Germán, eu não sei ainda que foi que ele falou, mas a relação nossa é algo inexplicável que eu posso falar. Realmente eu conhecia o Germán antes de chegar aqui no Fluminense, claramente por o sucesso que ele fez lá na Colômbia, mas nunca tivemos essa chegada mais, nunca falamos, nunca nos havíamos encontrado. E cara, eu acho que desde o momento que ele chegou aqui no Fluminense, con el pasar del tiempo eso fue virando sozinho, fue algo mágico, realmente como você falou que ele falou, é um jeito que eu não posso explicar, que eu duvido que ele possa explicar, porque claramente a día de hoje nós estamos muito mais entrosados, nós conseguimos conhecer um pouco mais, eu consigo conhecer um pouco mais os movimentos dele, e claramente ele facilita meu futebol, como eu acho que eu facilito também a capacidade que ele tem de fazer o gol. Então, tomara que o sucesso continue, tomara que nós continuemos sendo felizes, porque claramente com o Germán tem essa relação especial. Que ano passado fez campanha para o Cano ir para a Copa do Mundo, né? Você falou, ô Scaloni, convoca o cara e tal. Você acha que depois do jogo de hoje, os argentinos vão olhar para o Cano de uma maneira diferente? Tem que olhar, desde faz um tempo tem que olhar e tem que ficar de olho aí que o Cano ainda está com a possibilidade de ir para a Colômbia. Tá? Então, o Germán merece muito. Estamos falando de um cara que tem uma capacidade inexplicável também de fazer gol. Eu acho que o futebol, o mundo é um mundo de às vezes de injustiça, de que caras que merecem muito por aí não conseguem. Eu não estou cornetando do que o Scaloni fez, porque ele tem uma seleção muito boa, por algo foi a campeona do mundo. Mas claramente eu torço para o Germán conseguir esse sono dele, porque eu acho que o cara merece, o cara está numa fase que não é de agora, uma fase de faz muito tempo, que ele está fazendo coisas por merecer e claramente eu que tenho o conhecimento da pessoa que é Germán Cano, não sou o jogador, você fica torcendo para que as pessoas que você acha legal, as pessoas que você gosta, também consigam um sucesso importante. Você sempre fala de uma forma muito bacana do Diniz, assim, né? O quanto que ele te ajudou num momento importante da sua vida. E agora você falou sobre resiliência, e pelo que o Diniz falou lá, na verdade a nossa sensação é que também tem um apoio muito grande do grupo, assim. Essa informação de que você chegou no vestiário, o vestiário aplaudiu você, queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi e como você tem se sentido, assim, com o grupo mesmo, de uma forma geral, para você estar desempenhando o futebol que você está colocando em campo. Bom, é algo que demonstra o que Fluminense é hoje, além do time que é Fluminense, o que Fluminense representa hoje, o que o grupo que nós temos aqui ha conseguido formar no Fluminense. Eu acho que é um grupo para parabenizar, que tem uns caras fenomenais, uns caras que, como você falou, é algo que não acontece, um jogo do jeito que foi hoje, talvez o erro que aconteceu, claramente todo mundo meio se abalou, todo mundo ficou aí meio tal, mas você chega no vestuário e você vê um tema disso, você acha que todo mundo está maluco ou você se surpreende. E para mim foi esse momento onde você fala, eu estou no lugar certo, eu estou com os caras certos
e os caras merecem que eu dê meu melhor. Por isso eu sempre trato de dar meu melhor, porque os caras merecem, os cara faz coisas que dá para falar do grupo que é Fluminense. E claramente quando você tem pessoas assim, eu acho que Deus recompensa essas coisas e nós estamos recolhendo frutos de nosso trabalho, mas também das pessoas que trabalham aqui no Fluminense. Quantos gols você fez 3 vezes? Ou 4 vezes? No sé, vos sabes. No sé. 4. 4. 4 veces 3. 4 veces 3. No, increíble. Un momento muy bom. Parabenizar a todos mis compañeros. A gente fez um grande show e nada, estamos muito felizes e poder disfrutar este momento com nossa torcida, que hoje ficou o Maraca lotado, assim que fizemos um grande show. Você imaginou um argentino fazer tantos gols no time argentino e no Maracanã? Se você estivesse agora na Argentina, estaria pensando o quê? Não sei, mas imaginava poder fazer um gol a River. Me preparei muito para este jogo, para poder descansar no jogo contra a Fortaleza e chegar bem descansado para poder correr, poder ajudar o time. Acho que deu tudo certo, então continuar trabalhando, melhorando, que a gente tem que continuar fazendo gols. Ô, Cano, os caras bateram hoje em você, viu? Os caras... Muito focado. Sí, sabíamos que a gente entrava no campo e ia ter briga. O argentino é assim, muito parecido com o brasileiro também. Então, sabíamos que a gente ia acontecer isso, mas está tudo bem. A gente ganhou o jogo, estamos felizes por isso. Você acha que é um jogo que entra talvez para a sua galeria aí de grandes jogos da sua carreira, uma atuação dessa, uma vitória contra um gigante que é o River Plate, da sua terra, talvez seja um dos grandes jogos aí da sua história? Sim, vai ficar marcado no coração de todos os torcedores. Então, para mim também, por poder fazer um time argentino, para mim significa muito, porque me preparei muito também para poder jogar. Não acreditava que ia fazer 3 gols, mas queria fazer um. Aí meus companheiros me serviram para poder fazer 3. Podiam ser 4 porque bati uma bola na trave, mas vai ficar marcado assim para a galeria também, porque me levo a bola para casa. Queria te fazer a seguinte pergunta. Ano passado, numa entrevista coletiva, eu te falei que eu tinha acabado de voltar da Argentina e que eu perguntava para os argentinos lá e muita gente dizia que não te conhecia, o que você tinha que fazer para eles te conhecerem. E na coletiva você respondeu, gols. Será que agora eles te conhecem? Bom, acho que sim. A gente deixou todo dentro do campo, fez 3 gols, muito lindo. Então, eu acho que agora vão conhecer um pouco mais. Você tem noção que essa foi a pior derrota da história do River Plate na Libertadores da América? 5-1, imposta pelo Fluminense dentro do Maracanã, e que peso isso tem para a sequência da competição para o Fluminense e também para o River? Sim, o Fluminense jogou muito bem. Hoje a gente deu cátedra como se joga futebol. Fizemos um grande jogo em todo sentido da palavra, sabe? Sabíamos que jogávamos contra o River, um grande rival, com muitos jogadores bons, mas a gente sempre ficou com os pés no chão, humildade, respeito e correr. Então, eu acho que foi muito bom para nós, vai ficar marcado para sempre. Artilheiro absoluto da temporada. Até onde você planeja chegar? Tem alguma meta de gols? Não tem meta de gols, já falei, não tem, mas a gente vai passo a passo, jogo tras jogo. Então, na final da temporada, vamos a ver para quantos gols fez. Cano, você já foi do Carioca, do Brasileiro e da Copa do Brasil. Dá para buscar Libertadores também? Dá porque tem um time muito bom. A gente, na parte da em cima, facilita muito para que aconteça a jogada do gol. Então, eu acho que vamos brigar por tudo isso. O título da Libertadores, na minha opinião, é uma equipe muito forte. Acho que a vitória, como eu falei, o mais importante foram os 3 pontos, que nos deixa ali na liderança, né? Um passo da nossa classificação, que é o nosso primeiro objetivo. Mas, como eu falei, independente se foi de 5 ou poderia ser menos, o importante foram os 3 pontos. O Diniz bate na tecla, você sempre bate na tecla, né? De um time humilde que trabalha bastante, o Diniz falou mais uma vez isso hoje.
Como é que vocês recebem esses elogios de melhor futebol do Brasil, melhor time do Brasil, agora até melhor time da América? Vocês bateram em 2 gigantes, né? No Flamengo e agora no River Plate, 2 gigantes sul-americanos. Cara, a gente recebe, acho que da maneira que é o futebol. Até sábado passado a gente era o pior time, né? Então, a gente perdeu de 4-2, poderia ter tomado uma goleada histórica, porque o Fortaleza fez uma belíssima partida. A gente tem que manter sempre os pés no chão e trabalhar muito. Esse é o Fluminense hoje, com muito trabalho e muito esforço. Legal. Eu fiz até uma pergunta pro Fábio, mas acho que é bacana ouvir de você que tem experiência pra caramba em Libertadores. No jogo contra o River Plate de 2021, a gente sentia que tinha ainda um time, e eu acho que a eliminação tem muito a ver com isso, tinha um time ainda não acostumado em jogar Libertadores, assim. Muitos jogadores jovens. Hoje o primeiro tempo foi um primeiro tempo muito típico de Libertadores, e eu acho que a minha sensação, pelo menos, foi uma sensação oposta a essa. Então eu queria saber de você se você acha que nesse sentido anímico, no sentido mental, se é um time que hoje mostrou que está preparado para jogar essa competição. Não, são jogadores, assim, a gente tem muita experiência, né? Os jogadores que estão em campo, né? Lógico, com a mescla dos mais jovens. A gente teve paciência, né? A gente foi para o intervalo 1-1 ali, sabendo que a gente tinha que vencer a partida, né? Para nos deixar um passo do nosso objetivo. E voltamos para o segundo tempo com, acho que assim, como eu falei com os meninos, eu falei assim, a gente precisa voltar ao que a gente é. A posse de bola, o toque, movimentação. E foi isso que aconteceu no segundo tempo. A gente conseguiu envolver a equipe do River e saíram os gols. Explica pra gente como é que você conseguiu daquilo, como é que você enxergou na hora, no momento, no frame ali, naquele segundo, naquele milésimo segundo daquele passe. Eu vi o Samuel correndo, só passei. Só Simples. Você acha que, Ganso, você acha que a mudança foi uma coisa que vocês conversaram já no vestiário para mudar o lado onde o Fluminense atacou? O Fluminense atacou muito pela esquerda no primeiro tempo, na direita, e no segundo tempo atacou muito pela direita. Foi uma mudança de estratégia para talvez bagunçar um pouco mais a zaga do River ali? Não, a estratégia foi que o Diniz brigou muito com a gente no sábado, como você bem disse. Acho que foi essa a nossa estratégia.